A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aí de volta para agora concluirmos a nossa matéria, síntese bíblica do Novo Testamento, parte 3. E nesta feita estaremos então analisando a parte final, da segunda carta de Paulo, quer dizer, a análise final da carta, Já demos assim uma pincelada com relação às questões iniciais, como autoria, data, local, e agora resta falarmos alguns assuntos que são mais pertinentes a essa epístola. A segunda carta, meus irmãos, do apóstolo Paulo a Timóteo, ela é considerada como sendo as últimas palavras. Ela é vista assim, porque ela é justamente isso. As últimas palavras de um apóstolo ancião ao seu mais novo e amado discípulo, que está numa tarefa pastoral, chamado Timóteo, ao seu amado discípulo Timóteo. O texto ele fala muito de sofrimento. No decorrer da passagem do texto bíblico, você vai observar muito isso, Sofrimento e provação que o apóstolo Paulo está passando e que também Timóteo estaria experimentando durante a sua vida. Paulo relembra a Timóteo seus sofrimentos. Você vai ver isso no capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele diz no versículo 1: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E aí ele prossegue falando acerca das suas experiências, ocasionadas pela sua vida ministerial, pelo seu combate, na fé. No versículo 11 ele diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E aqui ele fala acerca da necessidade do cristão, e ele se coloca como exemplo de estar permanecendo fiel até o fim, não obstante todo o sofrimento e provação que ele esteja passando naquele momento. E ele continua, no correr do texto, explorando aí essa temática, do sofrimento e da provação no ministério. E ele também exorta o seu filho na fé, Timóteo, a ser paciente, a se apresentar como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Capítulo 2, versículo 15, é um texto bastante conhecido. Ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante esse texto, porque começa com uma expressão dando a entender que Timóteo precisava ter a iniciativa. Procure, faça por onde, empenhe-se nisso, esforça-te por isso. Para quê? Apresentar-se a Deus. Então, o objetivo do obreiro, o propósito dele deve ser, primeiro, se apresentar a Deus, antes de querer se apresentar aos homens, antes de querer se apresentar à igreja. É preciso que ele esteja se apresentando a Deus. Agora, se apresentando a Deus como? Diz o texto: aprovado. E é interessante essa condição, porque se Paulo diz que Timóteo deveria,
de apresentar-se a Deus aprovado, é sinal que tem muita gente correndo o risco de estar se apresentando a Deus reprovado. Porque se existe um obreiro aprovado, é porque existe o reprovado. E a recomendação de Paulo é: esteja aprovado diante de Deus. Diante de Deus. Isso aqui é interessante, muito interessante para nós, porque tem muita gente que se preocupa em estar aprovado diante das pessoas, diante dos homens, diante da igreja, diante do seu pastor. Mas será que ele tem a mesma preocupação de estar aprovado diante de Deus? Pense nisso, né? E essa é a recomendação, a advertência de Paulo aqui. Além de preveni-lo a respeito da situação espiritual dos últimos tempos, como ele diz no capítulo 3, do versículo 1 em diante, mas você precisa saber disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai dizer quais seriam as características desses dias, né, difíceis, desses tempos difíceis que haveriam de vir. E Paulo, então, trabalha toda essa questão de prevenção para que Timóteo soubesse como agir, como reagir nesses tempos que ele estaria vivendo. Entendamos que esses tempos difíceis, né, que nos últimos dias, esses últimos dias, meus irmãos, eles dizem respeito, né, já desde aquela época até os tempos finais que estamos vivendo. Entende? Só que à medida que o tempo passa, a conclusão que nós chegamos é que os sinais que apontam, que indicam esses tempos finais, eles se intensificam cada vez mais. Mas é notório sabermos, compreendermos, né, que esses acontecimentos relatados aqui no versículo 2, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negarão o poder dela. Aí ele diz assim: fique longe também destes. Isso quer dizer que Timóteo já experimentaria esse tipo de gente nos seus dias. E se Timóteo experimentou isso nos seus dias, o que diremos nós? Como está o nosso tempo presente em relação aos tempos em que Timóteo viveu, né? Então Paulo está advertindo a Timóteo sobre isso, aconselhando também a pregar constantemente a palavra e a lembrar-se de tudo aquilo que lhe fora ensinado acerca das Escrituras, para que pudesse ser aperfeiçoado. O capítulo 3, versículo 10 ao 13, nos fala sobre isso. Ele diz aqui: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo, então, adverte, fala acerca da sua perseverança pessoal em meio aos sofrimentos, mas diz que todos os salvos estarão vivendo esse período também, esse tempo de sofrimento, de padecimento, de provação, mas que, a bem da verdade, esse momento de provação, né, de sofrimento que os salvos hão de passar, a bem da verdade, esse sofrimento, esse padecimento cristão contribuirá para o nosso aperfeiçoamento cristão, para o nosso amadurecimento. Nós seremos aperfeiçoados em meio ao sofrimento, o calor da provação, né? Ele vai nos amadurecer, ele vai nos aperfeiçoar, né? Essa é a mensagem de Paulo. Ele termina com diversos comentários pessoais e um convite do apóstolo para que Timóteo fosse ter com ele depressa. Se Timóteo chegou a vê-lo, né, nós não sabemos,
A carta foi escrita a ele, né? E pediram para que ele fosse ter com ele, mas não sabemos se ele chegou a tempo, né, antes que Paulo fosse morto. Esse final da epístola é um texto lindo demais, que vale a pena a gente ler, né, com paciência. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Há uma promessa gloriosa, né? Há uma recompensa nos céus para aqueles que forem fiéis até o fim. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Aí ele diz: somente Lucas está comigo, o médico amado, aquele que esteve com ele nas suas viagens missionárias, agora está presente com ele nos seus meses finais, no seu tempo final de carreira, né, e de vida. Aí ele diz: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Esse Marcos aqui é aquele João Marcos, lá do livro de Atos, aquele que abandonou a Paulo no meio da viagem missionária, querendo retornar para casa, e depois ele quis retornar novamente, né? Houve um interesse de Barnabé para que ele pudesse fazer parte de novo na caminhada missionária, na jornada missionária juntamente com Paulo, e Paulo não o aceitou. E a Bíblia diz que houve, lá em Atos 16, fala sobre isso, houve uma contenda, né? uma desavença entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos. João Marcos, Barnabé queria levá-lo, Paulo não quis. Então Barnabé levou consigo a João Marcos e Paulo levou consigo a Silas. E os dois fizeram a obra do Senhor por um lado, e Barnabé e João Marcos foram para uma outra região. O tempo se passou, Paulo está preso, e agora Paulo escreve dizendo a Timóteo para que trouxesse consigo a Marcos, porque ele era muito útil para o seu ministério, né? As coisas mudam, o tempo passa. Com certeza o apóstolo Paulo foi tocado pelo Espírito Santo em relação a João Marcos. E agora aquele que era inútil, né, lá que foi abandonado, né, que abandonou e depois foi abandonado por ele, agora ele é convidado a participar do seu ministério na reta final, né, aqui na terra. Então Paulo está trabalhando aqui essa questão de uma aproximação com ele. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Coisa linda, né? Nos tempos finais de Paulo, numa prisão daquela romana, mas Paulo ainda tem vontade, desejo de ler, porque ele sabia que o tempo da sua vida estava chegando ao fim. Mas mesmo no cárcere, ele poderia produzir para o reino, poderia ler, meditar e ainda, quem sabe, evangelizar e falar de Cristo para alguém naquela situação em que ele também se encontrava ali. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Em seguida, ele tem aqui as saudações e despedidas, citando aqui alguns nomes, pessoas que contribuíram, cooperaram com ele durante o seu ministério. Enfim, essa carta, meus irmãos, é uma linda carta, né? O assunto que ele vai trabalhar aqui é algo maravilhoso e que serve muito para a nossa edificação. Ok? Então, termino aqui falando sobre o assunto de 2 Timóteo e vamos para o nosso segundo vídeo falar sobre o aspecto apologético de 2 Timóteo.